Era uma noite fria de outono. Marcos caminhava pelas ruas desertas, o som de seus passos ecoando pela calçada. Algo estava estranho. Ele não conseguia explicar. Olhou para os lados, mas não havia ninguém. O ar estava denso, e ele sentiu que estava sendo observado. O farol de um poste distante lançava uma luz fraca, criando sombras que pareciam se mover com o vento. De repente, uma sombra se materializou à sua frente, quase como se tivesse saído das paredes. Ele congela. Antes que pudesse reagir, algo o empurrou para o chão. A dor foi instantânea, mas o medo foi pior. Ele tentou se levantar, mas seu corpo estava fraco, os músculos paralisados pela surpresa. A visão turvava e a sensação de estar sendo atacado, sem saber por quem ou o que, crescia. Os sons ao redor pareciam desaparecer, e tudo que ele conseguia ouvir era seu próprio coração batendo acelerado, tentando lutar contra o terror que dominava sua mente. Marcos olhou para cima, tentando focar. A figura estava mais perto agora. Não conseguia ver detalhes de seu rosto, mas seus olhos estavam completamente vazios. A sensação de ser observado aumentou. O pânico tomou conta de seu corpo. Ele queria gritar, mas sua voz não saía. Tentou se mover, mas seu corpo estava como preso em um pesadelo. A sombra estava ali, imóvel, observando. A dor na cabeça, as mãos tremendo, tudo indicava que algo estava prestes a acontecer, algo que ele não poderia evitar. A cada segundo que passava, ele sentia a presença se aproximando. A escuridão ao redor parecia engolir o que restava de sua sanidade. A última coisa que viu antes de tudo ficar negro foi aquela figura, sem vida, sem alma, cada passo mais próximo. Ele não sabia se aquilo era um pesadelo ou algo pior, mas a sensação de que estava chegando ao seu fim se tornou palpável. Então, o mundo ao seu redor desabou. Marcos acordou com a sensação de que o pesadelo ainda não tinha acabado. Ele estava em sua cama, mas o ambiente parecia diferente. O ar estava pesado, como se algo o estivesse vigiando. Ele tentou se levantar, mas as pernas estavam fracas. Olhou ao redor, mas nada parecia real. O quarto estava como sempre, mas o silêncio agora era assustador. Ele foi até o espelho e olhou para si mesmo. Seus olhos estavam diferentes. Não havia mais aquele brilho. O reflexo parecia distante, como se uma parte dele tivesse sido roubada. Ele sentiu uma presença atrás de si. Quando se virou rapidamente, nada estava lá, mas o sentimento persistia. O medo, que antes parecia controlado, agora o consumia por dentro. Ele se sentou na cama, tentando processar o que estava acontecendo. A cabeça doía, mas não era uma dor física. Era algo mais profundo, algo que chegava até sua alma. O vazio dentro dele parecia crescer, como uma presença viva que se expandia com cada respiração. Marcos caminhava pela casa, sem rumo, tentando encontrar alguma resposta para o que estava acontecendo. O ar ao redor parecia espesso, e ele sentia como se estivesse sendo observado a cada movimento que fazia. Ele olhou pelas janelas, mas o mundo lá fora não parecia o mesmo. Tudo estava mais sombrio, mais opressor. O vazio dentro de si se espalhava por cada canto da casa, como se ele estivesse sendo consumido lentamente. O medo agora não vinha de fora, mas de dentro. Ele sentia que algo estava quebrando em sua mente, algo que ele não podia controlar. A dor que sentia parecia ser a única coisa real em meio ao caos. Ele tentou se concentrar em algo, em qualquer coisa, mas era como se ele estivesse em um pesadelo interminável. As sombras começaram a se mover de maneira estranha, e a sensação de ser observado nunca se foi embora. Tudo estava fora de controle. Marcos já não sabia mais o que era real. Ele via a figura, sempre no canto de seus olhos, sempre quando ele fechava os olhos. O homem sombrio. Ele não conseguia ver seu rosto, apenas a silhueta, a figura encoberta pela escuridão. Quando tentava olhar diretamente, ela desaparecia, mas sabia que estava ali, esperando. Seus olhos estavam vazios, e a presença que emanava da figura parecia drená-lo. Marcos não conseguia entender o que estava acontecendo, mas o medo se intensificava. Ele tentou ignorar as visões, dizendo a si mesmo que era apenas o medo. Mas a cada dia, a figura se tornava mais presente. Quando saía de casa, sentia como se estivesse sendo seguido. Ele não sabia se as visões eram reais ou apenas sua mente jogando truques com ele. Mas uma coisa ele sabia: não estava mais sozinho. Algo observava, sempre. O homem sombrio era uma presença constante, e ele não sabia como se livrar disso. As ruas que antes ele conhecia bem agora pareciam diferentes, mais escuras, mais ameaçadoras.
Marcos tentava se distrair, mas a sensação de que estava sendo seguido nunca o deixava. Ele ouvia os passos, sempre atrás de si, mas quando se virava, não havia ninguém. O homem sombrio estava ali, mas era como se estivesse entre as sombras, fora de alcance. O medo tomava conta de cada pensamento. Ele olhou para trás mais uma vez e viu a figura no fim da rua, observando, parado. Quando tentou correr, a cidade se transformou. As ruas se distorciam, e a sensação de ser caçado se tornava ainda mais intensa. Ele não sabia mais se estava acordado ou se isso tudo era parte de um pesadelo sem fim. Mas sabia que não havia mais escapatória. O homem sombrio o estava levando para um lugar do qual não haveria retorno. Desesperado por respostas, Marcos se dirigiu à delegacia. O caminho até lá parecia interminável. A cada passo o peso de sua ansiedade aumentava. Ao entrar, o ambiente estava irreconhecível. O chão rangia de forma desconcertante sob seus pés e o silêncio era absoluto, abafado por uma sensação de presságio. O lugar parecia vazio, mas ele sabia que algo estava ali, observando. Quando se aproximou da mesa do policial, tentou explicar o que estava acontecendo, mas o policial olhou com indiferença, como se fosse apenas mais um caso de loucura. Seus olhos eram frios, distantes, incapazes de compreender o terror que Marcos sentia. "Volte amanhã", disse o policial, como se tivesse dito algo comum. Marcos saiu, a sensação de vazio tomando conta de seu peito. Nada havia mudado. Ao sair da delegacia, a noite parecia mais escura, as ruas mais distorcidas. Ele não sabia mais onde estava ou para onde ir. A sensação de estar sendo seguido se intensificava. As sombras pareciam mais densas, mais próximas. Ele sentia os olhos nas suas costas, mas quando olhava para trás, não via nada. A falta de respostas o consumia. Ele estava perdido não apenas fisicamente, mas em sua própria mente. As ruas se estendiam infinitamente, sem fim, sem direção. O sentimento de que algo observava o apertava como uma cobra. Ele não sabia como sair daquele pesadelo. A sensação de desespero o engoliu por completo, e a ideia de que o fim estava chegando tornou-se uma realidade inescapável. Marcos estava exausto. A luta para entender o que estava acontecendo parecia inútil. No fundo ele sabia que não havia mais respostas. A cada dia, as sombras estavam mais presentes, e ele sentia que não havia escapatória. Ele se olhou no espelho pela última vez. O homem refletido não era mais o mesmo. Seus olhos estavam vazios, sem vida. O medo consumira tanto que ele mal conseguia reconhecer seu próprio rosto. Ele sabia, agora, que não havia mais volta. O homem sombrio estava ali, mais real e tangível do que nunca. Suas visões, antes dispersas, agora eram parte de sua realidade. O horror que sentia não era mais algo externo. Havia se infiltrado em sua própria alma. A luta interna tinha acabado. O reflexo no espelho se distorceu, e Marcos percebeu que já não estava no controle de sua própria mente. Ele não estava mais se defendendo. Não havia mais forças para lutar contra a escuridão que dominava sua visão. O homem sombrio, agora mais próximo, parecia rir, como se soubesse que a batalha já estava perdida. Marcos não conseguia mais diferenciar o que era real e o que não era. Ele estava aprisionado em sua própria mente, uma prisão sem grades, sem portas. O terror agora era sua única companhia. A sensação de que algo havia sido arrancado dele, sua própria humanidade, o deixava em um vazio profundo. Ele aceitou, sem palavras, que sua vida não passava de um reflexo distorcido daquilo que uma vez foi.